Eu discordo disso. Você discorda? Preparado? Começou. Aqui não. Aqui do meu jeito. É Renata Lopes, é a la Renata. O que se fala aqui? Me diz. Super sério. Ah, eu também vou querer no meu. Olha, parece que tá nascendo. Peraí, tira isso daqui. Peraí. Pessoas são pessoas. Episódio 4. Minha identidade foi resgatada, John Henrique. Você vai ver. Gente, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar. A pergunta Adorei real, esse ponto do John e eu vou, Não, eu a vou pergunta aproveitar e te real ensinar é- uma coisa muito interessante. Tem que estar preparado? Eu não sei, agora eu tô curiosa, eu quero saber. Mas a I would like to know pergunta, who is prepared. a pergunta é o seguinte. No John, one is. A pergunta é o If seguinte. you wait for it, you die. Oh, yes, exactly. A pergunta é o seguinte, John. But I would like Quantos to por answer. Oh, here your point. Sorry. O que aconteceu? A pergunta é o seguinte, John. Quantos por cento a gente mudou de outubro Meu passado Deus, pra esse? gente. Isso. Nem consigo. Nossa, muito bom isso daqui, ó. Uma ótima perspectiva. O E John não isso só é. de conhece outubro a passado. gente. O John conhece a gente Desde desde sempre. muito tempo. Meu A gente era muito fechado, Sabe o que com a cabeça muito acontece? fechada. Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Sim, total. A primeira coisa é essa. A segunda coisa Vá para o jardim é que uma secreto. crença. No seu caso, você não pode pro Jardim Secreto, pode. mas você pode pro Jardim Secreto. Eu te espero dia 20. Eu não posso, mas vocês podem. Vocês devem. Exatamente. É que você tem essa ânsia de querer mais, cada vez mais. E melhorar. Você se começa. aprimorar. Ainda que com muito choro. No meu caso, tem muito choro. Não que é fácil. É, não é Não que fácil. é fácil. Fácil não é mesmo. É, mas eu acho que a gente nunca muda se não tiver algum desconforto. Sim, Se a gente estiver completamente confortável, a gente não vai ter nem por que mudar. Nem sabia que eu queria mudar. É, geralmente é isso, né? Uma das maiores mudanças que eu percebi, né, nesse longo do tempo, mas o que eu acho que é, Pode falar, bem tinha uma moderado. crença tão grande, um conceito tão grande de estilo de vida, do que deve fazer, que nos permitia muito olhar fora daquilo. Né? Então, depois de quando você começou a estudar, a se enxergar e viu que o potencial para outras coisas grandes, né, imagináveis, enfim, a acessar o que você tem acessado, se abriu mesmo para si mesmo e para o mundo, isso eu acho que foi a maior mudança. Porque antes eu acho que a gente, quando criam certos conceitos na nossa cabeça, certas crenças, e a gente às vezes acredita cegamente nisso, a gente não se permite olhar para o lado. Né? Concordo plenamente. A gente não se É permite. exatamente isso. E o lado pode ser tão interessante quanto. E ele pode não ser bom também. Sim, mas tem que se permitir tentar conhecer. Tem que olhar. Tem que olhar. A autopreservação, né, tem um certo limite também. Ela não Tem que pode evitar. acontecer, John. É natural a gente querer se proteger de alguma forma, mas não dá pra gente também criar um muro impenetrável. Nenhuma pessoa consiga acessar ou você consiga sair até. Porque você acaba ficando naquela prisão. De tanto que você quer se proteger, se resguardar de certas situações. Olha o que acontece. Nossa, só pra falar, eu achei minha comida, tá? Isso daqui que eu quero. O que é isso? Não sei. Foi você que comeu Mas isso? com carne. Você que comeu isso? Legal, hein, Vou cara? pegar o risoto de osso. Já almocei, eu tenho Nutri daqui a pouco aí, né? Allons-y. Falando com o John. Ah, mais tu peux parler français aussi, il n'y a pas de problème. On parle quelques langues. Je vais commencer à janvier à étudier russe. Mentira! John, mas isso Oi. é a sua cara. No, я говорю по-русски очень хорошо. Mas я хочу учить русский. Quantas Vou Johns? começar. O reality vai ser sobre quantas línguas o John sabe falar. Que nada, gente. Vem cá. Pessoas são pessoas. O reality hoje vai ser People are people. a importância de você não desistir e perseverar em algo que você sabe que você quer, sabe que você deseja, mas que por orgulho você nem tenta e desiste logo. E vai responsabilizando as pessoas, vai responsabilizando sua situação financeira. Vai culpando qualquer coisinha da vida, né, que pode aparecer um obstáculo e tudo mais. Você tem que estar preparado, né? Isso eu tava até falando com... Eu discordo disso. Você discorda? Começou. Não, assim,
Mas eu quero te ouvir. E discordar faz parte. A gente, às vezes, tem um ponto de vista. Quando você escuta o ponto de vista do outro, isso te acende algo ou te reafirma sobre aquele seu ponto de vista. Significa que tá certo. Exato. Essa questão de você estar preparado, não é que tem um roteiro, uma cartilha. Se tivesse, a vida seria muito mais fácil, né? Mas não existe. Mas eu acho que se você tem um objetivo, você quer alcançar, as coisas vão acontecer, mas você também tem que agir. Você tem que estar de alguma forma preparado. Por exemplo, como eu dou aula de inglês. Se a pessoa tem um objetivo de trabalhar fora do país, se ela não estuda, ou seja, as portas não vão se abrir. Você tem que ter uma cartilha. É esse ponto. Você precisa fazer por onde. Você precisa fazer por onde. Rapidinho, gente. Vamos pedir. Grava onde você falou. Vamos pedir? Guarda onde você tava, tá, John? Eu cresço o teu. Gente. Tem muitas pessoas, eu acredito, que têm um sonho, têm um objetivo, começam a correr atrás, até têm força de vontade, mas acho que é muito além de só ter força de vontade e correr atrás. Porque se você não tiver um propósito para aquele sonho acontecer, se você não tiver uma razão por trás, um motivo para aquele sonho, seja ele qual for, acho que essa questão, propósito, me fascina muito. Lembra que você pode conversar e relacionar literalmente com o Espírito Santo de Deus? Eu amo essa conversa com o João, gente. Não, a gente veio de lá. Muito bom. Nós viemos do céu, do Senhor. Sim. O céu parou naquele dia. Reflete aí todo mundo. Reflete aí, galera. Deus Pai generosamente foi colocando doses em nós. As doses de Deus não tinham pitadinhas de amargura, colher de chá de ódio, meia xícara de orgulho. As doses de Deus que Deus planejou, colocou em todos nós. Para um fim com um benefício. Um fim com um benefício é um propósito. Sim. Esse aí o homem nasce. O homem nasce, eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui hoje. Mas a palavra de Deus fala que você chega aqui corrompido por causa do pecado, certo? E aí as coisas que a gente vai vivendo começam a estimular em nós por essa situação de pecado e a nossa identidade vai sendo corrompida. E todo mundo começa a fazer para ser aceito, validado, aprovado e amado. Todo mundo. Ontem a gente foi conhecer a família do maravilhoso. E eu falei o nome dele. Vai ter que fazer pi. Antes de ir, deu um friozinho na barriga. Um friozinho na barriga? Não foi um friozinho na barriga. Eu quase morri. Meu Deus. Fica pronta, a gente tava pronta 3 horas. Gente, Não, mas é super compreensível, gente. Eu também estaria assim, ó. 7 horas ninguém tinha saído de casa, era pra estar 7 horas lá. Agora a gente tem que Cláudio tinha chegado. Cláudio chegou em A casa. Lulu, eu estou aqui. Quer que tudo seja perfeito, maravilhoso. Que essa tensão? Porque todo mundo quer ser aceito, amado. Porque a gente quer ser o quê? Aceito, perfeito, amado e aprovado. Exatamente isso. E aí no carro a gente começou a orar. E aí eu falei, só tem um jeito, a aluna também queria, de acalmar e mudar esse estado aqui. Orar. Não tinha outra saída. E um dia, Começamos a orar. o meu professor de surf, um homem muito sábio, ele virou pra mim, porque eu tava assim, ai, Lula. Aí eu falei, nossa, eu tava orando pra uma onda vir. Aí ele deu um sorrisinho pra mim. Aí ele falou assim, Marina, oração é o momento onde você se prepara pra ação. Porque a ação é você que tem que tomar. Aí eu fiquei assim, Rema, rema, rema. vou remar mais, então eu vou tomar mais atitude. E foi isso que aconteceu. A gente tava se preparando pra ação. Veio uma coisa assim muito, muito forte. E eu falei, Deus, eu quero te pedir, não permita que a gente fique ali querendo mostrar algo que nós não somos. Nossa. Querendo literalmente ser aceito e pra ser validado. Exato. Que você querer ser aceito é um gasto de energia tão grande que É um gasto de energia, é algo tão... Como é? Sabe? Sendo que, na verdade, tudo que a gente precisa é só ser a gente mesmo. Não, e não só isso, muitas vezes você acaba se limitando, criando bloqueios, né? Quando você overthink, pensa demais, né? Você acaba criando bloqueios que você não consegue encontrar a solução para um problema, muitas vezes. Sabe de onde vem a dúvida assim, ai, será que ele gosta de mim? Sim, Sabe de onde vem? Porque você não é você mesmo. exato, exato. Nossa. Porque quando você é você mesmo... E, gente, isso tá no meu livro. Acabei de revisar essa parte. Acho que eu tô pensando em refazer uns 3 Sério. Cs aí, né? Vou fazer mentoria com a Renata Lopes, vou fazer... Caraca, de novo, tô eu aqui fazendo... É melhor você Certo. devorar o livro. E é isso que a gente tem que fugir, sair desse lugar. Encontrar a sua essência.
No fim das contas é só isso, porque o restante é tudo muito vazio. Tem que ser ouvindo dele, porque aí, voltando no propósito, o bebezinho vem, daqui a pouco o bebezinho, tipo assim, o bebê faz alguma coisa, você briga e ele fica assim. Aí se você bate palma, ele começa a entender, opa, fui validado. Ele vai sempre fazer alguma coisa pra bater palma, pra ganhar palminha. Nossa, isso é desde bebê. Isso é desde muito bebê. Só que aí, o que acontece? Quando ele cresce um pouco mais, ele tá lá naquela maneira. Aí de repente fala assim, não, você já tem 4 anos, não pode fazer isso. Aí o bebê tem que procurar outra coisa para ser aceito. E assim vai ferindo identidade, ferindo em todo mundo, todos nós, acontece isso dentro da nossa casa. E aí Jesus vem na Terra. Só que quando ele vem na Terra, uma coisa acontece diferente. Ele foi gerado e nele não vem o pecado, como vem com todos nós. E aí, por quê? A função dele qual é? Resgatar em nós essa origem, quando o céu parou para fazer a gente. Nossa, é forte. É aí que acontece o início do seu resgate de identidade. E é por isso que quando você faz uma coisa com propósito, não é vazio. Porque escrever um livro pode ser incrível para 1 milhão de pessoas e você continuar vazio. Mas foi Deus que falou comigo, eu estava na academia treinando. O Érico conversando, a gente conversa muito treinando. O Érico falou uma coisa e Deus falou para mim assim, presta atenção, pessoas são pessoas, escreve o livro. Esse é o outro ponto de um livro que eu estava querendo escrever, que era o outro caminho, que é falar sobre as conexões, né? Quando você se abre para as pessoas. Gente, a minha vida, eu me preparei, eu estudei, eu fiz N coisa, mas se não fosse a conexão com as pessoas, nossa. E você se humilhou também, John. Isso não vai acontecer sem você. Sim. Se você não se humilhar. Você tem que ser vulnerável, tem que se permitir. E você descobre possibilidades que você nunca imaginou na sua vida. O fato de eu dar aula de inglês, eu nunca imaginei. Eu queria ser um químico, gente, olha isso. Você lembra disso? E é muito lindo porque a gente vê o dom de Deus. Porque o Senhor continua te enviando pessoas. Porque quando nós somos nós mesmos, a gente sabe quando a pessoa que é forçado e você vê que não tá sendo natural, não é mais espontâneo. Porque uma conexão genuína, ela acontece de uma forma natural, como orgânica, né? Enfim, acontece de uma forma espontânea, sem forçar. Como que é o momento certo para ser vulnerável? Boa pergunta. Eu acho que não existe um momento certo, né? Você ser vulnerável é você se conhecer e se permitir ser a si mesmo. E é um teste. A vulnerabilidade, ela começa com um teste. Você dá uma pílula e vê o que acontece. Mas sempre sendo você. Esse papo foi sério. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se perdem em um personagem que elas mesmas acabam criando para tentar acessar contextos, sendo que se ela acabar sendo ela mesma, ela vai acessar. Ou muitas vezes aquele lugar não é pra ela. Tem situações que você precisa atuar como personagem. O meu marido, várias vezes, ele falava assim, eu sou outra pessoa lá no posto. Porque lá no posto, ele tá desempenhando um papel. E são poucas as pessoas lá que sabem da vulnerabilidade dele, que sabem quem ele é. Precisa atuar no personagem sendo você. Doses de vulnerabilidade. Eu tenho uma postura porque eu tenho que desempenhar essa função aqui e eu preciso gerar algo. Ok. Outra coisa é eu precisar ser aceito, aprovado, amado por quem eu não sou. Mas e quando você faz isso inconscientemente? É sempre inconscientemente. Não, tem gente que sabe. Não. Depois que você é ativado no seu inconsciente e começa a falar, opa, eu sou eu. Por exemplo, ontem íamos pro jantar. Se a gente não tivesse dado aquele estímulo, muito provavelmente a gente poderia ser pego em querer ser aceito. Quando o que nós realmente queríamos é sermos nós, para que eles pudessem ser eles, pra gente se conectar e saber. É legal, que bom. Por a gente ter sido nós mesmos e eles mesmos, a gente se conectou, a gente falou, caraca, parece que a gente nasceu pra ser uma família. Deu certo, Luna, bate aqui. Exatamente. A busca pela validação. Yes. Gente, eu sou brava, tá? Desde o último episódio eu não tô conseguindo ser brava mais. Eu tava cansada de toda hora querer a validação das pessoas e eu acho que isso é um sentimento que qualquer pessoa se identifica. E toda vez que eu vejo que esse sentimento tá voltando, assim, tipo, meu Deus, será que eu preciso ser aceito? Será que o Espírito Santo me ensinou uma coisa muito interessante. A lembrar pra minha alma, pra mim mesma, que preciso da validação de uma pessoa. Que é o pai. Só que é muito fácil ouvir isso. Na prática, a gente lembrar isso é outra história. Por isso que a gente precisa desse treinamento emocional pra todos os dias a gente se lembrar. Só preciso da validação de uma pessoa, do pai. E ele já nos validou. Então, isso é muito lindo. Agora é só paz. Eu amei que nós tivemos uma pessoa nova nesse nosso reality show. O John é uma pessoa que acompanha a gente há muito tempo, nos mínimos detalhes. A gente compartilha muitos pensamentos iguais, mas muitos outros pontos que, assim, nada a ver um com o outro, mas a gente se respeita e a gente aprende muito um com o outro. O negócio de validação é uma coisa surreal, porque eu achava que eu tava muito bem. E nessa mesa caiu a ficha assim, ó.
Eu descobri que eu tenho muito mais coisa pra trabalhar em mim. Hello, guys! Gente, sério, essa família é uma família que já acompanha há anos. Até digo pra Marina e Luna que elas são responsáveis por eu me sentir cada vez mais velho. Ver essas meninas desse tamanho. Que conversa maravilhosa a gente teve. Muitos insights sobre validação. Isso me instigou a um projeto que eu tava aqui guardado no forninho, que é o meu livro. Se Deus quiser, eu vou lançar. Então, Renata Lopes, incentivando a todos, como sempre, né? A Renata, desde quando eu a conheci há anos atrás, incentivava todo mundo e hoje em dia, sério, tá incrível. Pessoas são pessoas. People are people. Tudo se iniciou como uma aula de inglês e hoje, gente, essa família incrível faz parte da minha vida. Amo de paixão. O John Henrique já tá comigo e minha família há 10 anos. Ele já conhece até a nossa estrutura de pensamento, tudo. Não teve nenhuma briga, não teve nem nada, mas vai te edificar muito, tá? Bye.